noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos e temos a oportunidade de louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Que estejamos atentos para aproveitar a comunhão, que é este momento que estamos todos reunidos. Agora, neste momento, eu vou fazer uma leitura bíblica. Se você tiver a sua Bíblia aí, você acompanha comigo. E se você não tiver uma Bíblia, nós vamos colocar os trechos da Bíblia aqui para você acompanhar juntamente comigo. O texto que eu vou ler está em Mateus, capítulo 5, do primeiro versículo até o 12º. E nas Escrituras consta da seguinte forma: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Que Deus possa nos abençoar e que este versículo que eu vou ler novamente fique gravado na sua memória e no seu coração. O versículo 12. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram ante vós. O nosso galardão está nos céus, que possamos perseverar aqui nesta terra. Amém? Agora eu vou fazer uma oração de louvor, de agradecimento e desta oportunidade que Deus nos dá de estarmos reunidos. Vamos orar? Amado Deus, excelentíssimo Pai, pedimos ao Pai que Tu nos dê orientação, ó Pai, neste início de culto. Que Tu nos dê a sua destra, Senhor. Que Tu nos forneça, ó Pai, tudo o que é necessário, Senhor, para estarmos conectados contigo, ó Pai. Tira toda distração, ó Pai, todo pensamento que está do lado de fora, ó Pai, que consigamos nos manter conectados contigo, ó Pai, neste momento. Que consigamos aprender de Ti, ó Pai. Estamos felizes, ó Pai, porque sabemos que muitos povos não têm a oportunidade, ó Pai, de Te louvar, de bendizer, ó Pai, e de nos derramarmos, ó Pai, aos Teus pés. Tudo isso, Pai, nós lhe pedimos e que a Tua presença se faça, ó Pai, em cada lar que está aqui, ó Pai, vendo este culto e contemplando a Tua face, Senhor. Que possamos, ó Pai, entender os Teus desígnios para as nossas vidas, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em Teu nome e no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Ótimo culto para nós. Amém. Amém, Dudu. E agora nós vamos ouvir as nossas crianças louvando ao nosso Deus. Em seguida, a Dona Marta fará uma oração de intercessão. Então, nesse momento, aproveite também para colocar os seus pedidos de oração. Escreva aqui no nosso chat, coloque ali o seu pedido, o seu motivo de oração, para que a nossa igreja, assim que terminar o culto, possa orar por cada um desses pedidos. E aproveite também, durante o momento de intercessão,
coloque-se diante do nosso Deus, ore também a Ele, intercedendo pelos pedidos que serão apresentados aqui no nosso chat e também, se você tiver algum motivo, coloque-os também diante do nosso Deus. Certo? Vamos ouvir então as nossas crianças, em seguida vamos ter a oração de intercessão. Boa noite, igreja, vamos louvar. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história, sabe que o mal se destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado não queremos mais estar, quebrados se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então, curados não queremos mais estar, quebrados se por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Tchau. Boa noite, igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Te agradecemos, ó Pai, por esta noite estar diante de Ti, Senhor, para agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. E neste momento também, Senhor, nós estamos aqui para pedir, Senhor, para clamar, ó Deus, que Tu venha estar, Senhor, com as vidas dos nossos irmãos, ó Pai, com as famílias, ó Pai, presente em cada família, Senhor, dando, Pai, a Tua orientação, o Teu socorro, Pai, que nós sabemos, ó Pai, que muitos estão aflitos, ó Pai, muitos estão ansiosos, ó Deus, muitos estão enfermos, ó Pai, que Tu, ó Deus, venha com a Tua providência, Senhor, com a Tua mão poderosa, Pai, orientando, ajudando, Senhor, e consolando a cada vida, Pai. Porque Tu sabes, ó Deus, o quanto nós necessitamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, ó Deus, e nós carecemos do Teu perdão, nós carecemos, ó Deus, da Tua bênção, ó Pai, da Tua cura, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, também pelas famílias enlutadas, Senhor, que Tu visite, ó Deus, cada coração,
Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar trabalhando, Senhor, nesses lares, ó Deus, nessas vidas, consolando esses corações, ó Pai. E nós também, Senhor, te pedimos, ó Deus, que tu nos fortaleça dia a dia na tua presença, que a nossa fé, ó Deus, possa ser acrescentada mais e mais, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, sentir a tua presença, Senhor, trabalhando em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, Senhor, pelas bênçãos derramadas, pela sua provisão, pelo teu amor, Senhor. Nós te agradecemos também pela vida da nossa igreja, Senhor, do Parque de Chaves. Ó Deus, abençoa ela, que ela possa continuar firme, Senhor. Abençoa essa reforma, Senhor. Toma frente, ó Pai, para que tudo ocorra, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu esteja conosco mais uma vez, cuidando de nós, Senhor, e nos dando a tua orientação, Pai. Eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nós temos agora mais uma oportunidade de louvá-lo através dos cânticos. Por isso te convidamos, cante conosco, louve a Deus conosco, não apenas assista, participe também do culto, faça aí do seu lar o seu culto, o seu momento de adoração a Deus. Por isso, cante conosco, vamos juntos louvar e adorar ao nosso Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro
e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim.
chegou a hora de meditarmos na palavra do Senhor. Antes, vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito do nosso Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este culto, por estes momentos, ó Pai, de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor. E agora, Pai, nós queremos ler a Tua palavra, meditar sobre ela, ó Pai, e ouvir os Teus ensinamentos, ó Pai, para que possamos crescer cada vez mais, para que possamos nos tornar como Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos buscar cada vez mais sermos parecidos contigo, ó Deus. Por isso, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar na aplicação, ó Pai, na proclamação da Tua palavra, ó Deus, também no entendimento, que possamos ouvir, entender e praticar a Tua palavra, Senhor. Obrigado por este momento, por este culto. Nós oramos, nós Te adoramos, Te louvamos, ó Pai, e eu oro no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos então para Mateus 5. Mateus capítulo 5, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Um versículo pequeno, mas que nos traz grandes ensinamentos. Pensar em mansidão como resultado de conquistar algo ou receber algo parece soar um pouco estranho, principalmente para este mundo e sociedade em que vivemos, e ainda acrescentar que felizes são aqueles que possuem a mansidão, ou podemos colocar também como humildes. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz a tradução no lugar de mansidão como humildes. Talvez, olhando essas duas palavras e quando Jesus as coloca, bem-aventurado ou feliz aqueles que são mansos, que são humildes, pois herdarão a terra, talvez possa parecer ainda mais estranho para as pessoas que não conhecem a Cristo. Até mesmo porque o que este mundo incentiva é o contrário disso. A ideia deste mundo em relação à conquista é dada na base da força, da violência, da agressividade. Quando países lutam entre si, nós podemos ver essa ideia de dominação, de conquistar algo, onde se coloca então o poderio bélico na guerra para se ter a conquista. E também trazendo mais para o nosso meio, para a sociedade, para as pessoas em si. Quanto mais uma pessoa se impõe sobre as outras, quanto mais se organiza e manifesta o seu poder e as suas habilidades, a ideia é bem essa. Tanto mais perto se acha do sucesso e do progresso, da conquista de algo, se sobrepondo sobre o outro e muitas vezes fazendo isso sobre o mais fraco. Essa acaba por ser a ideia deste mundo, e não só a ideia, mas também na prática se faz isso. E não só hoje, mas também nos tempos de Jesus. A ideia de conquista era essa. E eis que Jesus chega então e diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando Jesus falou desta bem-aventurança, certamente deve ter causado um grande choque para os seus ouvintes, para todos os judeus que estavam ouvindo os seus ensinamentos. Mateus estava escrevendo este evangelho primeiramente para os judeus e coloca então as bem-aventuranças quase que no início do seu evangelho, exatamente por esse motivo. Ele quer transmitir essas verdades para os judeus, porque os judeus eles tinham determinadas ideias sobre o reino de Deus, e não só ideias materialistas, mas também ideias militaristas. Eles tinham a visão e a ideia de que o Messias seria uma grande figura militar, que apareceria no fim para lhes dar o triunfo final na guerra contra os seus adversários. Seria alguém então que derrubaria o Império Romano e colocaria Israel dominando sobre os outros povos de sua região. Reergueria
Israel. O povo, a nação estaria novamente no topo do mundo, dominando a tudo e a todos. O povo então esperava alguém como Davi, ou talvez até maior ainda do que Davi. Esperavam um Messias conquistador. É por isso o pensamento e o desejo sobre conquista e luta por bênçãos materiais. Entretanto, Jesus nega prontamente todas essas ideias. É como se ele tivesse dito: não, o caminho não é esse. Eu não sou nada disso, e o meu reino não se reveste dessa natureza, por isso ouçam bem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Certamente, essas palavras devem ter abalado a forma de pensar daqueles judeus. Quando queria alguém que fosse um dominador, um Messias ali que levantasse as mãos e partisse, então armasse, levantasse o povo e partisse contra os dominadores de sua época, contra Roma, eis que Jesus, o Messias prometido, traz então uma palavra de mansidão e humildade. Deve ter de fato abalado a forma de pensar daqueles judeus. E olhem só, eu creio que não só deles, mas talvez também com a nossa forma de pensar e até também com a nossa forma de agir. Porque nós vivemos em um mundo onde é ensinado que a conquista se dá muitas vezes através da força, da violência, daquele que é maior, que tem mais garra e que tem mais armas para vencer os seus concorrentes, aonde o que vale tudo é o bem-estar pela conquista, e isso se dá em todas as classes e esferas de nossa sociedade, e ainda mais da maior para menor, daquele que pode mais contra aquele que pode menos, resultando sempre em imposição sobre aquele que pode menos. O domínio é o que este mundo acaba ensinando, pregando e fazendo valer. E podemos dizer que em todas as esferas mesmo da sociedade. No mercado de trabalho, infelizmente, muitos agem dessa forma. Até mesmo em círculos de amizade, quantos não querem se sobressair sobre o outro. E quando nós vamos então para outras esferas, a política, nós vemos isso o tempo todo. Na economia, infelizmente, podemos ver que a ideia do mundo é essa. O maior tenta sempre derrotar o menor quer de alguma forma derrubar o maior, o gigante, querem sempre o poder, derrotar o outro. E Jesus então nos chama e nos convida a sermos mansos. Certamente, isso não foi uma tarefa fácil para aqueles ouvintes de Jesus, assim também como não é para o nosso tempo, mas é possível, certamente. É possível buscar a vida em mansidão, em humildade, viver essa vida buscando o tempo todo, dia após dia, viver uma vida de mansidão, uma vida de humildade. Mas então o que seria uma pessoa mansa? Com quem então que ela se parece? Ser manso não é simplesmente não ser um brigão, não ser um mal-humorado, não ser um encrenqueiro. Vai muito mais além do que isso. Também tem a ver com humildade. Por isso que a gente tem que trabalhar essas duas palavras, mansidão e humildade. Por isso eu te convido a voltar então os nossos olhos para algumas pessoas da Bíblia, algumas personagens bíblicas. E ali nós vamos ver então como que eles agiram. Um deles, lá no Antigo Testamento, Abraão, um grande retrato de mansidão. Lá no capítulo 13 de Gênesis, eu te convido depois a ler esse capítulo, nós vemos a atitude de Abraão em relação ao seu sobrinho Ló. Abraão permite que Ló faz uma escolha. Houve ali um desentendimento entre os pastores de Abraão e os de Ló. Abraão ali já tinha, poderíamos dizer que era bastante propriedade, né? Era alguém rico de sua época já. E houve ali um desentendimento com ele e com Ló sobre as disputas das melhores pastagens
para os seus rebanhos. Ambos tinham grandes rebanhos e onde eles estavam a terra não daria conta para que absorvesse os dois rebanhos. E então Abraão, há uma disputa ali dos pastores, tanto dos pastores de Abraão quanto dos pastores de Ló, e Abraão propõe, sugere, para que não houvesse brigas, separar-se de Ló e dá oportunidade para o seu sobrinho de escolher um novo lugar para morar. Abraão era o mais velho, poderia então ele escolher, determinar e que o sobrinho fosse escolher outra coisa, mas para não gerar briga, para acabar com aquela confusão, ele permite então que Ló pudesse escolher um novo lugar para morar. E Ló escolhe o Vale do Jordão, um lugar que tinha bastante água, que formava ali um belo jardim, ou seja, um ótimo lugar para criar o rebanho. E Abraão não murmurou dessa escolha. Ló, aos seus olhos, escolheu o melhor lugar. Abraão não murmurou, não reclamou de seu sobrinho, simplesmente ele foi habitar em outro lugar, lá na terra de Canaã. Isso é mansidão. E Abraão, sem saber, foi exatamente para a terra que Deus lhe daria por herança, a terra que mana leite e mel. Podemos ver que, vamos tomar uma decisão para que não gere mais briga. O sobrinho quis ali então escolher o melhor para ele, não pensando no seu tio que já era mais de idade, não, ele quis o melhor. Abraão não reclamou. Tudo bem, então fica você com essa terra que você mesmo escolheu e eu vou para um outro local. Vemos que isso também é um sinal de mansidão, evitar confusões. Vemos essa qualidade também em Moisés, ele que foi criado como um príncipe do Egito e tinha ali o que havia de melhor, todas as oportunidades e as possibilidades da corte egípcia estavam ao seu favor e ao seu dispor, mas ele abriu mão de tudo para obedecer a Deus. Por quê? Ele olhou para além dos palácios, dos muros do palácio, para além do que a sua sociedade o ensinava, e enxergou as coisas como elas realmente eram. E então se humilhou totalmente sob a mão de Deus e sua vontade. Moisés não colocava a sua própria vontade aos outros, mas antes se rebaixava e se humilhava, mostrando ali um sinal de mansidão, querendo a vontade de Deus, sendo obediente a Deus, abrindo mão daquilo que um príncipe poderia ter para agir em favor de seu povo contra a injustiça e principalmente para fazer a vontade de Deus. Novo Testamento, nós também temos outros nomes. Eu quero citar aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era um poderoso homem de Deus e sofreu na mão de diversas igrejas, de pessoas do seu próprio povo e também de outros indivíduos. E mesmo assim não desistiu. Ele não abriu mão de continuar trabalhando como um servo de Deus. E ainda preso, Paulo foi preso diversas vezes e ainda preso, encorajou a igreja de Cristo a perseverar naquilo ao qual ela foi chamada, conforme ele escreveu para a igreja de Éfeso, lá em Efésios 4, versos 1 e 2. Ele escreveu assim para a igreja de Éfeso: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Chamando então a igreja para que se comportasse, cumprindo a missão para a qual ela havia sido chamada, com mansidão. E é claro, nós chegamos ao nosso maior exemplo, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele disse lá em Mateus 11, 28 e 29. Eu quero ler aqui para vocês, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha só, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Vemos essa virtude na vida inteira de Jesus Cristo, na sua relação com as outras pessoas, especialmente quando ele estava ali sofrendo perseguições, zombarias, menosprezo. Na sua atitude ali com seus inimigos, ainda mais podemos ver na sua completa submissão ao Pai. Tudo isso demonstrava sua mansidão. Jesus declarou em João 14,10: as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Submissão à vontade de Deus e cumprindo tudo em mansidão. Outro exemplo do próprio Jesus Cristo, basta lembrarmos dele lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, quando a sua reação diante de tudo que estava por acontecer. Ele chama ali e convida os seus discípulos a orarem por ele, porque a pressão era gigantesca sobre ele. E ele falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que a tua vontade seja feita. E ele convida ali os seus discípulos a orarem com ele. E nós podemos ver no relato bíblico que quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Não consegue acompanhar nesse vigiar, nessa vigília. E depois temos a traição de Jesus, a traição de Judas perante Jesus, a sua prisão, olha a prisão de Jesus, e nós olhamos a atitude de Jesus diante de tudo isso que estava acontecendo. Jesus agindo em plena mansidão. Paulo também, ele nos fala em Filipenses 2 sobre a humildade e a grandeza de Cristo, que ele não considerou sua igualdade com o Pai, mas resolveu viver como homem. Humilhou-se a si mesmo e se tornou servo, se sujeitando à morte e morte por cruz em nosso favor. Isso é mansidão, isso é humildade, a verdadeira humildade. Essa é a qualidade que o próprio Cristo nos ensina aqui no Sermão do Monte, especificamente sobre as bem-aventuranças. Assim, a mansidão, em primeiro lugar, ela não se trata de uma qualidade natural. Não é algo que venha do berço. Entretanto, o que se espera é que todos os crentes, ou seja, todos nós, sejamos mansos. Por isso não é qualidade de apenas alguns. Você pode falar: olha, isso daí, mansidão não é comigo. Mansidão é lá com aquele irmão. Não. É qualidade para todos nós, é uma virtude. É algo que é colocado a todos os crentes, a você, a mim, a todos nós. Precisamos viver na mansidão. Todo crente, sem levar em consideração seu temperamento natural, deve ser possuidor dessas virtudes. Basta olharmos para esses homens que eu citei sem considerar, não vamos nem considerar Jesus Cristo. Olha os outros homens. Tinham também mansidão, cada um com temperamento, uma atitude diferente, mas todos tinham mansidão nas suas atitudes também. Nenhum deles, posso dizer assim, que possuía a mansidão como um dom natural. Entre eles, citando o apóstolo Paulo, uma mente incrível, extremamente inteligente, uma personalidade e um caráter fortíssimo, mas, paralelamente a isso, podemos ver a sua humildade e mansidão. De fato, a mansidão não é algo natural, pelo contrário, é produzido pelo Espírito de Deus em nós. Sabe por quê? Ela faz parte do fruto do Espírito Santo, portanto é algo que ele cultiva em nós. Paulo escreve isso lá em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a mansidão também faz parte do fruto do Espírito, ou seja, algo que é cultivado pelo Espírito Santo em cada um de nós. Por isso temos que ali, sabe, como uma semente, ir cultivando, fazendo ela crescer
todas essas virtudes o Espírito Santo produz na vida de cada um de nós. Porém, precisamos agir, buscar, incentivar, procurar desenvolver isso, cultivando dentro de nós. O Espírito Santo coloca isso dentro de nós e precisa ser cultivado, buscado, alimentado. A mansidão está em cada um de nós. Ainda assim, muitos tendem a confundir a mansidão com atitudes de algumas pessoas. Algumas pessoas, elas até parecem ser mansas no sentido natural, mas não são mansas efetivamente. Podemos dizer que são indiferentes com algumas situações, que não ligam para o que está acontecendo e ficam, vamos dizer assim, neutras em quase todas as situações, ou ainda aquelas que agem em sinal de fraqueza, cabisbaixa com as situações acontecem, a pessoa vai lá se diminuindo. Isso não é ser manso, conforme o que Jesus está dizendo. E ainda também aqueles que são gentis, que parecem ter assim nascido naturalmente gentis. E aqui podemos sim dizer que é algo biológico, já que é da pessoa a ser gentil, ou então ela foi bem educada para ser gentil. Aquela pessoa, por exemplo, que trata bem a todos. Mas isso também não corresponde à mansidão de que a Bíblia nos fala. A mansidão, ela vai muito mais além. Ela é compatível com, assim, uma grande força de caráter, com autoridade, com poder. Aquelas personagens bíblicas que podemos citar foram grandes defensores da verdade. Não recuaram diante de injustiças. Buscavam sempre fazer a vontade de Deus. A pessoa mansa é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até mesmo a morrer por ela, caso seja necessário. Lembremos de um grande mártir, o primeiro mártir, Estevão, defendendo ali, sendo apedrejado e não negando a sua fé, agindo em mansidão. Devemos agir em mansidão. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram pessoas fracas ou desanimadas, foram homens e mulheres fortes, contudo foram mansos, buscaram agir em mansidão. A mansidão, por isso que ela consiste em uma atitude interior que vai ditar as minhas atitudes exteriores, começa lá dentro de mim. É a transformação que o Espírito Santo vai fazendo em mim, eu vou cultivando isso vai refletindo nas minhas atitudes exteriores. Como, por exemplo, um controlar dos meus lábios e da minha boca, não dizendo coisas que tive vontade de dizer em um primeiro momento e depois. É uma construção. Eu primeiro refreio a minha língua. Eu paro antes de gritar, de xingar, de amaldiçoar uma outra pessoa, de descarregar minha raiva. Eu começo então a refrear a minha língua, não dizendo aquilo que eu tive vontade. E depois, como que uma construção, eu vou trabalhando isso dentro de mim, nem pensando mais em dizer. A mansidão vai provocando isso em mim. Atitudes que em outros tempos você fala, nossa, eu tive essa atitude agora, uma atitude de mansidão. Se fosse em outros tempos eu iria esbravejar, eu ia para cima. Mas você teve uma atitude de mansidão. Olha o fruto do Espírito Santo sendo trabalhado na sua vida e você então começa a ter atitudes diferentes, a tal ponto que reflete também na vida do outro. Atitudes, vamos dizer assim, suaves. A mansidão também ela se expressa na minha atitude e relação com o próximo. Naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, como eu vou agir diante do outro. A mansidão é a nossa humildade que é expressa nas nossas atitudes, pensamentos e no agir com o próximo. Perceba que o próximo está sempre muito junto disso e é onde nós devemos exercer a nossa mansidão conosco e também com o próximo. Olha só. Nós precisamos estar dispostos a ouvir e aprender e, acima de tudo, devemos estar prontos a deixar-nos ensinar pelo Espírito e deixar que o próprio Jesus Cristo nos guie e nos conduza
é uma ação conjunta ali, podemos dizer que da Trindade sobre a nossa vida, nos moldando conforme o caráter de Jesus Cristo, transformando a nossa mente, sendo assim tão diferentes, e então passamos a ser mansos. E Jesus, ele termina essa bem-aventurança falando que os mansos herdarão a terra. Sim, é uma promessa para agora e para o futuro. Vivemos o reino de Deus agora e herdaremos a sua terra no futuro. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, se perseverarmos também com ele, reinaremos. Ele quis dizer em outras palavras, falando ali para Timóteo e para nós. Timóteo, não fique preocupado com seus sofrimentos. Você, meu irmão, minha irmã, não fique preocupado com seus sofrimentos. Antes, mostre-se manso e capaz de sofrer, e então você reinará juntamente com Cristo. Você haverá de herdar a terra na companhia dele. Nós jamais conseguiremos ser mansos por nós mesmos. Isso é uma qualidade produzida pelo Espírito Santo em nós. É por isso que nós necessitamos dele, é por isso que temos que buscá-lo o tempo todo. É um fruto do Espírito direto atuando em nós. É um fruto que vem direto do Espírito para nós. É algo que nos é oferecido, portanto, por Deus. Olha só, é Deus quem nos oferece isso para que a nossa vida então possa caminhar de uma forma diferente. Esse é o convite que Jesus faz para cada um de nós, ser mansos, buscar a mansidão. Busquemos assim, então, no Espírito Santo, vivermos uma vida de mansidão, de humildade, sempre olhando para Jesus Cristo, que nos guiará e nos ajudará a vivermos dessa forma, para que assim sejamos felizes e, de fato, como ele disse, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Que possamos então ser felizes sendo mansos. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama tanto que cuida de nós continuamente, em todo tempo, Senhor. Obrigado a Deus, porque assim o Senhor nos chama. E assim, ó Deus, o Senhor quer nos moldar. O Senhor quer nos transformar. O Senhor quer nos fazer pessoas melhores, servos melhores, filhos melhores. Que assim, ó Deus, cada um de nós possamos buscar então a mansidão. Possamos, ó Deus, olhar para o teu Filho como nosso exemplo maior. E Deus, que possamos cultivar isso dentro de nós como o fruto do Espírito que há em nós. Sermos mansos em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas palavras. Que possamos, ó Pai, ser humildes. Que possamos, ó Deus, confessar o tempo todo, ó Pai, que somos dependentes do Senhor, pecadores, ó Pai, e necessitamos do Teu cuidado, do Teu amor. Que possamos agir sempre, ó Pai, em mansidão, em humildade, por onde formos, diante do Senhor, diante do próximo, das nossas escolhas e atitudes. Nos ajude, ó Pai, a sermos assim, a vivermos essa vida de mansidão. Eu oro, Deus, agradecido pelo Teu cuidado, agradecido pelo Teu amor, agradecido porque o Senhor nos oferece mais uma oportunidade de vivermos conforme o Senhor deseja. Obrigado, Deus, que possamos ser servos e servas mansos e mansas do Senhor. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Caminhamos para o final do nosso culto e agora nós teremos uma oração feita pelo senhor José Onofre. Em seguida nós teremos a oração final feita pela nossa irmã Janete e depois todos juntos iremos fazer a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e depois vamos receber a bênção do Senhor. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor. Ó Deus, abençoa a vida do Daniel, abençoa sua esposa, suas filhinhas, Pai, guarda cada um, Pai. Abençoa, Deus, a tua igreja, Deus do Charles, Pai.
Ajude-nos, ó Deus, que possamos voltar a trabalhar novamente para Ti, Pai. Envia pessoas para que possam nos ajudar, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Ó Pai Santo, essa epidemia, Senhor, que está no Brasil, possa terminar, Pai. Tem piedade do Teu povo. Nos ajuda. Para cada dia mais nós possamos estar na Tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, os membros. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que congrega no Edu Chaves, Pai. Abençoa as igrejas, Senhor, que louvam o Teu santo nome, que Te buscam, ó Pai. Os pastores, ó Pai, as pastoras que ficam trabalhando para Ti, ó Pai, Deus ajuda. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. O nosso Brasil, Senhor, passando por tantos problemas de epidemia, Deus. Ajuda, Senhor, que possa terminar, Senhor, que esse vírus possa ser massacrado, sumir do país, ó Pai. Tem piedade, ajuda-nos. Fica, Senhor, com os projetos que são feitos ali da igreja, que vão fazer, vai reformar, Senhor, nos ajuda. Ajuda o pastor, Senhor, que precisa da Tua ajuda, precisa de Ti para guiar, para ajudar ele. Abençoa-nos, guarda-nos, ó Pai. Eu te peço, Deus, que Tu me abençoe, que Tu me guarda, Pai. Abençoa, Deus, minhas sobrinhas, Senhor. Abençoa meus filhos, meus noras, meus netos, Pai. Cuida, Senhor, de cada um, Pai. Cuida deles, abençoando, livrando de todo o mal, Senhor. E fica conosco de mais esse dia de vida. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade, Senhor. Oportunidade de te louvar, de te bendizer, de te engrandecer, ó Pai, de dar glórias a Ti, porque só o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, porque podemos cantar louvores a Ti. Obrigado porque podemos, ó Pai, orar, Senhor, na Tua presença. Obrigado porque podemos ouvir a Tua palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar vida até esse instante, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que esteja preparando uma semana, Senhor, de vitórias, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, em que possamos, Senhor, sentir, Senhor, Teu poder e a Tua misericórdia nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor, pela vida da liderança, Senhor, desta igreja. Que o Senhor esteja abençoando a cada um especial e particularmente, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, ó Pai. Tudo que tem feito em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. pois Teu é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. Recebeis agora a bênção do nosso Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria, a força do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, agradecidos a Deus pela semana que nós tivemos, agradecidos a Deus pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós, um cuidado que é constante, um cuidado carregado de tanto amor, um cuidado que nos chama neste dia mais uma vez a olharmos para a Sua palavra e buscarmos a mansidão, buscarmos a humildade. E assim, esse é o convite que o nosso Senhor Jesus Cristo faz para cada um de nós nessa semana que está iniciando. Que possamos ser mansos em nossas atitudes, em nosso agir, em nosso pensar, nas nossas palavras, nas tomadas de decisões. Que tenhamos esse espírito de mansidão, de humildade diante de tudo o que nós fizermos.
Que a sua semana, então, seja essa semana mesmo com as dificuldades que se apresentarem diante de você. Ore a Deus, se coloque diante dele, cultive dentro de você a mansidão, o fruto do Espírito Santo que produz isso dentro de nós, a mansidão. Amém? Um grande abraço, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e juntos podermos entregar, fazer este culto ao nosso Deus. Obrigado pela sua companhia. Continue conosco, aproveite a semana, assista, participe, faça o seu culto na sua casa ou onde você estiver, olhando os vídeos anteriores dos nossos cultos, para que assim você possa também fazer o seu culto em outros momentos durante a sua semana. Faça isso, continue buscando a Deus, continue ouvindo da sua palavra, lendo a Bíblia, meditando nela, ouvindo, louvando ao nosso Deus. Que assim você tenha então uma semana abençoada, uma semana cheio do poder, da presença do nosso Deus, e que você possa então exercer mansidão em todas as suas atitudes. Combinado? Um grande abraço, fique com o nosso Deus, que você tenha uma semana de muita paz. Um grande abraço mais uma vez e até mais.